aquela pessoa que tem relação pessoal e direta com o fato gerador. Exatamente isso. O contribuinte é aquela pessoa que está diretamente e pessoalmente ligado à prática do fato gerador. Esse é o contribuinte. Relação pessoal e direta. Ok? E o responsável? Ligado ao fato gerador? Sem dúvida nenhuma. O que eu tinha falado logo no início? Que os dois guardam vínculo, guardam relação com o fato gerador. O contribuinte, você já notou, de forma direta e pessoal. E o responsável? Tem relação com o fato gerador? Tem relação, sem dúvida nenhuma, mas a relação do responsável é apenas indireta. Embora a relação seja indireta do responsável com o fato gerador, ela existe, ela precisa existir necessariamente. Bem, e aí vale a pena lembrar do seguinte: muitas vezes em provas, em concursos, ou até mesmo se você recebe um cliente ou lê uma determinada notícia, pode, em vez de aparecer a expressão contribuinte ou responsável, aparecer expressões sinônimas a essas primeiras que eu informei. Que expressões seriam essas? Quando você trata do contribuinte, às vezes pode aparecer o contribuinte sendo chamado de sujeito passivo direto. Tudo bem? Então, quem é o contribuinte? Contribuinte é igual a sujeito passivo direto. E o responsável? O responsável pode aparecer também com a informação sujeito passivo indireto. É a mesma coisa. Contribuinte, sujeito passivo direto, e responsável, sujeito passivo indireto. Tá? São sinônimos a contribuinte ou responsável. Fique ligado nessas mudanças de informação, mas que tratam do mesmo tema. Perfeito? Claro que a gente quer, entre todas essas primeiras considerações, avaliar e conhecer um pouquinho mais sobre a sujeição passiva indireta, ou seja, saber um pouquinho mais a respeito da responsabilidade tributária. E aí, responsável tributário. Quem é que figura, então, como responsável de um determinado tributo? Uma coisa é certa, para você ser responsável, ou melhor, para você ser responsabilizado por um tributo, isso necessariamente deve estar previsto em lei. A responsabilidade tributária depende de previsão legal, sem dúvida nenhuma. Afinal de contas, você lembra da máxima do texto constitucional. Qual é essa? A Constituição, lá no artigo 5º, sempre deixou muito claro, na verdade, ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa a não ser em virtude de lei. Perfeito. E, portanto, se você será responsável por um tributo, esse tipo de determinação só pode existir se houver previsão legal para tanto. Responsabilidade tributária. Por que ocorre a responsabilidade tributária? Uma coisa é certa, a responsabilidade tributária, segundo a boa parte da doutrina, ela deve ocorrer em razão de uma conveniência por parte do fisco, por parte do ente político, ou em relação a uma necessidade. Ou até melhor dizendo, a responsabilidade tributária ela pode ocorrer em razão de vários critérios, mas critérios esses, na verdade, que vão desde a conveniência por parte do ente político até a sua real necessidade. Uma coisa é certa, quando você pensa a respeito de responsabilidade tributária é uma verdadeira comodidade do fisco. A responsabilidade tributária, portanto, ela só ajuda especialmente o fisco, ajuda especialmente o leão, fazenda pública, o ente político, o erário público. Ok? Responsabilidade é vantajosa para o contribuinte? Não, ela é uma facilidade para o fisco. Não se esqueça disso. E que tipo de responsabilidade nós temos? Como assim, que tipo de responsabilidade? Como que você pode ser responsável por um tributo ou responsabilizado por um tributo? Existem várias formas disso acontecer. Talvez uma das mais conhecidas responsabilidades sejam aquelas, na verdade, relacionadas ao pagamento de um tributo. Ora, o que eu estou querendo informar para vocês é o seguinte,
que o tema responsabilidade, para ficar fácil de ser compreendido, você o divide, uma sugestão, você o divide em dois grandes blocos, em duas grandes vertentes. Pensou em responsabilidade, divida a responsabilidade em duas grandes vertentes. Quais seriam elas? Nós temos a responsabilidade pelo pagamento de um tributo e a responsabilidade por infrações. Vou repetir. Nós temos, então, a responsabilidade pelo pagamento, bem como a responsabilidade por infrações, onde você pode ser responsabilizado por uma infração cometida. Tá. Em relação à responsabilidade pelo pagamento ou responsabilidade por infrações, vamos, num primeiro momento, tratar da primeira delas, a responsabilidade pelo pagamento de um tributo. E aí, quando que isso pode acontecer? Melhor, como isso pode acontecer? Como que eu posso ficar responsável por um tributo? Ou como eu posso, especialmente, identificar se eu sou ou não responsável por um determinado tributo? Bom, a responsabilidade pelo pagamento, essa sim. Num primeiro momento, ela poderia acontecer ou se dar de três maneiras diferentes. Espera aí, que história é essa? Você pode sim ser responsável pelo pagamento de um tributo por três caminhos diferentes. E quais são esses caminhos? Num dado instante, a responsabilidade pelo pagamento pode se dar por transferência. Já ouviu falar nisso? Responsabilidade por transferência. Você pode ser responsável por conta de uma transferência. Você tem uma série de exemplos neste caso, mas vou trazer um que é muito fácil de gravar e fica fácil de perceber essa situação. Responsabilidade por transferência. Imagina o seguinte caso, onde você tem um determinado contribuinte que sempre pagou seus tributos em dia, até que chega um instante, um dado momento, que ele deixa de recolher esses tributos. Peraí, eu tenho um contribuinte, tudo bem, na verdade existe um contribuinte, um cidadão que paga os seus tributos, de repente ele deixou de pagar. O fisco naturalmente vai atrás desse contribuinte para que, na verdade, os tributos sejam recolhidos de forma adequada. Quando então o fisco descobre que esse cidadão só deixou de pagar por um tributo por um evento muito simples, na verdade. Ele morreu. Pronto. Está aí bastante justificado por que ele deixou de pagar o tributo. Ele morreu. Ok. Tendo em vista a morte do contribuinte, enfim, o fisco então abre mão. Porque é uma situação delicada, o contribuinte morreu. O fisco vai abrir mão do pagamento de um tributo? De certo que não. Jamais, em tempo algum. O fisco não abre mão. Ué, mas se o contribuinte agora morrer, ele não tem mais como pagar. Ele não. Mas aí sim, lembra que a obrigação do contribuinte, desse que morreu, será transferida para uma outra pessoa que será responsável pelo pagamento. E quem será o responsável pelo pagamento neste caso? Em razão do evento morte, a responsabilidade será transferida, por isso, a responsabilidade por transferência, a responsabilidade será transferida para o espólio. E é claro, se você estiver pensando, tudo bem, transferiu para o espólio, mas e por conta da partilha de bens? Quando houver a partilha de bens, e a sucessão, neste caso, como que se dá? E os herdeiros, eles são responsáveis ou não são responsáveis pelos débitos deixados pelo decujus? Os herdeiros, de fato, eles são responsáveis, mas não se esqueça. Presta atenção. Os herdeiros, sim, são responsáveis, mas a responsabilidade tributária dos herdeiros, ela é limitada. Isso mesmo. Os herdeiros têm responsabilidade tributária, mas ela estará sempre limitada ao montante do quinhão, do legado ou da meação que cada um deles receber. Responsabilidade dos herdeiros existe, mas ela é limitada ao montante do quinhão, do legado ou da meação. Bom, ficou claro então, responsabilidade por transferência, um exemplo aqui bem fácil de ser gravado. Mas temos outros dois tipos de responsabilidade pelo pagamento de um tributo. O próximo caso que eu vou analisar é a chamada responsabilidade por substituição. Responsabilidade por substituição. E como que funciona essa responsabilidade por substituição? Essa, então, exatamente essa, é a maior comodidade que o fisco pode ter para recolher tributos, chamada responsabilidade por substituição.
quando na realidade, num primeiro ponto, a legislação ela vai afastar o contribuinte